Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no canal da Studio Excel. No dia de hoje vamos aprender a fazer um menu interativo bastante simples, mas que pode deixar a sua planilha com cara de software apenas utilizando o hiperlink. Fique conosco, se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo. Então pessoal, eu estava desenvolvendo aqui uma planilha de formação de preços, onde eu criei um menu de navegação, onde conforme eu vou selecionando as abas, então ele vai navegando pela minha planilha, e eu vou ensinar vocês como a gente faz esse passo a passo de maneira bem simples. Ele é um menu utilizando através de hiperlinks, então você não precisa conhecer muito de Excel para fazer um menu como esse, e ele fica bem bacana, principalmente com os sublinks, né? A gente tem um link padrão, um título e ele acopla um sublink, então fica muito legal. Primeiro passo para fazer um menu igual a esse: criar uma nova aba. Então vamos criar uma nova planilha totalmente em branco, e no nosso caso a gente tem duas maneiras. Nesse caso, como é um exemplo simples, nós vamos utilizar as próprias células do Excel, mas também podemos fazer através das formas, desenhando o menu. Então, na minha coluna A, então ela vai ser totalmente para fazer o menu. Eu vou ampliar aqui ela num tamanho 20 e vou também ampliar um pouco as linhas aqui para 20 também. Ou seja, eu tenho agora as linhas com uma altura de 20 e largura de 20. Primeiro passo aqui, eu gosto sempre de remover as linhas de grade, que é para deixar o fundo totalmente branco, sem as linhas auxiliares. E o segundo passo então é pintar a minha aba inicial. Vamos utilizar aqui nesse exemplo um azul marinho bem escuro para a aba do menu, e sempre que o nosso menu estiver selecionado, nós vamos utilizar uma outra cor um pouco mais clara que essa. Então, no nosso primeira célula vai ser a opção início, que seria para identificar o início da planilha, o menu de navegação, e vamos pintar aqui de branco para ele ficar visual, né? Porque senão ele não vai aparecer. E eu vou também aumentar um pouco a minha fonte. Perceba que ele ficou lá quase na parede esquerda do Excel. Para mim ampliar aqui, eu preciso vir aqui e botar na mão aqui alguns espaços, que é para ele ficar mais bem localizado. E o segundo aqui, vamos colocar aqui uma opção de cadastro, como se eu tivesse uma segunda planilha com um cadastro para mim fazer. E vou espelhar a formatação e também fazer aqui a lateralização dela. Sendo assim, digamos que essa minha planilha é a planilha 1, planilha início, tá? A partir disso eu vou o quê? Eu vou espelhar uma segunda planilha, onde é a minha planilha 2. Vejam que eu arrastei aqui, eu tenho duas planilhas, embora elas sejam iguais, eu tenho duas abas diferentes, uma aba para o meu início e outra aba para o meu cadastro. Nisso aqui eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui na minha aba início e vou adicionar um hiperlink que vai fazer o quê? Ele vai linkar dentro do documento, este documento, dentro da minha mesma planilha que eu estou agora, e vai selecionar a minha célula B1. Vou dar um OK. Automaticamente ele vai aqui alterar como se fosse um hiperlink, e eu vou alterar pelo cadastro aqui. Eu vou espelhar a minha formatação e vou transformá-lo ele em um hiperlink formatado, então eu não tenho as minhas bordas por baixo, minha sublinhação. E para o meu cadastro eu vou fazer a mesma coisa e vou selecionar agora, em vez de selecionar a planilha 1, eu vou selecionar a planilha 1 entre parênteses 2, que é uma cópia criada. Também vou espelhar a formatação, mas agora quando eu clicar aqui no cadastro, ele vai se movimentar para a planilha 2. E na minha planilha 2 eu não tenho a minha formatação, então eu tenho que refazer novamente para a planilha 2 fazer o inverso. Para mim voltar para o menu inicial, eu preciso também ter um hiperlink na minha planilha anterior. Então eu vou inserir um hiperlink também nas duas células e vou fazer aqui com que ele retorne, certo? Agora eu vou apertar no início, ele vai se movimentar para a planilha 1
apertando o cadastro ele volta para a planilha 2. Mas, para quem está vendo provavelmente pela tela, não sabe qual está selecionado. Para isso, então, eu vou diferenciar a célula da cor aqui. Vamos colocar aqui um azulzinho mais claro, que será quando tiver selecionado. Por exemplo, agora início, ele está com a minha seleção em branco. Indo para o cadastro, ele volta sem formatação. Então, vou pintar também a opção do cadastro. E agora, toda vez que eu selecionar o início, ele vai ficar com uma cor diferente. Quando eu seleciono o cadastro, ele também faz uma outra formatação. Mas, digamos que eu tenho um outro item. Eu tenho uma aba que tem, por exemplo, um subitem. Dentro desse cadastro eu vou ter dois cadastros. Eu vou ter um cadastro de clientes, então eu vou botar 2.1 clientes e 2.2 preços. Vamos dizer que eu tenho um cadastro de clientes e valores, alguma venda, alguma coisa do tipo. Para mim fazer um subitem, então eu vou dar os meus 2 espaços para deixar centralizado com o menu anterior e mais 3 cliques de espaço para mim fazer com que ele pareça então um subitem, né? Porque senão ele vai parecer que é um item abaixo do outro e vai ficar estranho. E eu vou substituir aqui como se eu tivesse selecionado no clientes. Então eu removo a minha seleção do cadastro e transfiro ela para o clientes. Então toda vez que eu vir aqui no cadastro, ele vai me trazer para a aba clientes, ó. E eu retorno para o início, ele volta para o início. Digamos que eu tenho mais uma aba para fazer o preço, então eu preciso o quê? Duplicar essa minha célula e aqui inverter as cores como eu fiz nos anteriores, ó. Então eu volto para o cadastro, vou do cadastro para o clientes e agora, como eu tenho uma nova aba, eu preciso atribuir esse hiperlink na minha aba número 3, que no caso, quando eu aciono o preços, ele vai já para a aba do preços com o valor selecionado e eu consigo já fazer algumas movimentações, um menu bastante interativo, bastante simples também, que era o foco desse vídeo, era mostrar como fazer um ícone, uma movimentação simples, mas eu consigo fazer ainda alguns ajustes, como, por exemplo, vamos aqui adicionar uma largura de 25 e vamos adicionar alguns ícones nesses menus. Se você estiver utilizando o Excel 365, você vai ter aqui em ilustrações a aba ícones. E aqui eu consigo utilizar o meu estoque de ícones, que são alguns modelos pré-definidos do Excel. Vamos aqui utilizar um exemplo de... Pode ser, vamos colocar esse ícone aqui, vamos inseri-lo e vamos levá-lo ele como se fosse o ícone inicial. Ele está numa cor escura, vamos colocar no branco para ele dar um destaque de cor aqui. E eu posso também atribuir esse meu hiperlink no menu. Eu posso dar um visual então nesse menu. Ó. Vejam que eu já tenho um menu que ele tem automaticamente um ícone associado. E eu posso atribuir o meu hiperlink aqui dentro. Dentro do meu objeto eu consigo ter um hiperlink que também retorne para o início. Que no caso aqui eu posso tanto pelo início como pelo meu ícone fazer o movimento no meu menu. E isso aqui traz um ganho excelente em produtividade, principalmente se você tem muitas abas. Esse menu pode ser feito na vertical, como também pode ser na horizontal. Depende muito do seu gosto e também do que você planeja fazer no seu trabalho. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. A Studio Excel utiliza muito nas planilhas desenvolvidas por ela. E o link está na descrição se você também quiser conhecer alguma das planilhas desenvolvidas por nós.